Agita esse irmão, ele agita aí. Oh, dá minhas mãos, dá minhas mãos, dá minhas mãos, dá minhas mãos, e meu irmão será. Mais uma vez, dá minhas mãos. Dá minhas mãos. Ei, ei, ei. Amém. Glórias a Deus. Celebra Jesus. Aleluia. Tome sua Bíblia. Vamos para as Escrituras. Um culto não é culto sem que o Deus adorado no culto fique sem falar, né? Sem que Deus fale. Culto não seria culto sem que aquele que nos ouve, tendo ouvidos, fale, porque ele também tem boca, e faça, porque ele também tem mãos. E oro para que o Senhor não só fale conosco, mas aqueles que vieram carregados de dor, experimentem suas mãos. Os que vierem doentes sejam curados, os que vieram fracos sejam fortalecidos, os que vieram perplexos sejam alinhados, sejam esclarecidos, que vieram obscuros. Que a graça de Deus te alcance nesta manhã. Aleluia. Que essas declarações sejam proféticas para a tua vida. Você que veio carregado de dívidas, encontre em Deus socorro presente para sanar as dívidas, para resolver as contas. Nosso Deus é real. Cantamos aqui, Ele é real. E Ele vai te acudir, porque Ele é teu Deus, é teu Pai, é teu Senhor, é teu advogado. Ei, Deus é muito. Amém. Glórias a Deus. Romanos capítulo 12. Vamos ler apenas o versículo 21. E eu vou abordar o contexto, porque essa mensagem vem exatamente a calhar para um tempo que vivemos, para a semana que vivemos. Diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Pai, obrigado, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Queremos nesta manhã ouvir a tua palavra. Queremos, Senhor, ser conduzido pelo conselho de Deus, pelo conselho das Escrituras, pelo conselho, Senhor, da igreja, da doutrina. Queremos ter de ti neste dia. Fale com o povo, fale com a tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento, você que o tem. Deus abençoe. Amados irmãos, vem essa mensagem para a igreja, como também uma mensagem com um cunho circunstancial, dados os últimos acontecimentos que se deram em nossa nação. Nós somos a Igreja de Cristo e embaixadores de Deus na terra. E a representação da nossa embaixada celeste, aqui entre os homens, não ignora os casos e as causas que por nós transpassam. Hoje, neste domingo, precisamos considerar que deixamos de cultuar na terça-feira, na quarta-feira, porque se deu na nossa nação algo que deveria ser normal, porque está consagrado como um direito na Constituição, o direito à greve,
mas acabou terminando em vandalismo, em crime, em roubo, em saque. E a causa é conhecida por todos. Estamos a viver tempos difíceis. A desvalorização da moeda diminui das famílias o poder de compra. E com o poder de compra diminuído, aumenta a pressão, aumenta a fome, aumenta, todo tipo de problema que se possa imaginar. Doença, diminui a qualidade de tudo, diminui a qualidade da educação, porque escolas há que faltam giz, né? As casas de banho todas sujas porque não têm condição de distribuir para todas o que seriam necessidades básicas. Temos fome. Pessoas há que estão a padecer gravemente. Isso diminuiu sobremaneira a qualidade da saúde, a qualidade da educação, a qualidade da vida. Se junta a esse tempo difícil as guerras do mundo, dificultando também que a diplomacia do nosso país consiga mais do que conseguiria caso não tivéssemos, por exemplo, as guerras que existem, como a grande Rússia contra a Ucrânia. Ucrânia, que é o celeiro do mundo, da alimentação, da comida, está não na sua máxima produzindo. Rússia, grande aliado desse país, desde sua independência, igualmente focado em seus problemas locais. Ligado a isso, está na Casa Branca um presidente chamado Donald Trump, que anulou todos os contactos da USAID, retiraram todos os financiamentos, associações que acudiam questões de saúde, deixaram de financiar, e com a falta de financiamento vai se agravar um conjunto de problemas, porque inclusive hoje em França, por ordem dos Estados Unidos da América, está a se destruir mais de 10 milhões de contraceptivos que estavam sendo enviados para a África em patrocínio. Donald Trump mandou destruir. Então vai se retirar, não vai ter retrovirais nos nossos hospitais, não vai ter contraceptivo. Isso vai aumentar a gravidez indesejada, filho. Pessoas de HIV vão piorar em sua doença, porque nós não temos dinheiro para comprar medicamentos. Os antipalúdicos também, que muitos deles eram financiados, deixam de chegar. Então a vida vai piorar. E nós não podemos ter ilusões. Precisamos dizer às pessoas a verdade. A vida vai piorar. São 3 anos mais de Donald Trump lá. E Donald Trump precisa fazer sua organização interna do seu país, porque também muita gente usava dessas benesses da América para si mesmo se enriquecer e fazer com isso políticas. Então, como um pastor informado, preciso informar o povo que eu dirijo. Se comia 2 pães, come 1. Se cozinhavam 2 quilos de arroz, cozinha 1. Se gastava 90% do salário, gaste 50%. Guarde um pouco mais, porque o teu salário dá 5 anos no teu mesmo valor hoje. Ainda que não tenha diminuído o salário assim mesmo se diminuiu, porque o poder de compra não é o mesmo. E então existe uma incerteza brutal. O mais pequeno e o mais grande. E deixa, sem mencionar nome, falar palavra de uma ministra. Já fizemos tudo e não deu certo. Também já oramos. Também não deu certo. Então, quando nada dá certo, é nós olharmos para isso com verdade. E dizer às pessoas que se preparem. Eu cresci aqui. Nasci aqui. Sou do Zengá. E eu vi a esperança nos meus pais, lá nos anos 90, quando eu já tinha consciência das coisas. A vida não era fácil, mas não éramos infelizes. A vida era dura, mas havia esperança nos nossos olhos. Mesmo no dia que nós jantássemos, havia apenas fuba que vinha do Mbaza Congo, a quizaca colhida lá na mandioqueira do quintal,
e uma comida apenas de fungo com água de sal. E o nosso pai dizia, vai, bebe mais água para encher o estômago e vai dormir. Amanhã é um outro dia. E saía outra vez o pai para lutar, e talvez no dia seguinte já saía um molho de tomate também. Mas havia nos olhos dos pais alguma esperança. Esperança essa que vai sendo diminuída a cada dia. E as igrejas, infelizmente, perderam seu papel profético no meio de tudo isso. Quando nossos pais iam para a igreja, eles cantavam hino de esperança, cantavam hino de fé, oravam pela paz no país, porque despoletou uma guerra terrível a partir dos anos 90, ou para ser específico, 92. Mas havia uma esperança, havia uma fé no povo. Mas nós trocamos a mensagem do púlpito por uma mensagem de vais ter, vais conseguir, vais triunfar, os teus inimigos. E estamos a formar um povo bélico. E não se admira nada que hoje estamos a nos assaltar, nos vandalizar e estamos até a nos matar, porque até do púlpito sai mensagem de vingança. Teu inimigo vai cair. Quem está dizendo que vai morrer, vai ter funeral na tua casa. Feiticeiros, bruxos. Nada cristão essa pregação. A mensagem cristã é o que eu li agora. Não te deixes vencer pelo mal. Antes, vença o mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal. Pastor, o que o pastor quer dizer? Está mal. E não vem aqui político me dizer para dizer que está bem. Não está bem. Alguém há dias atrás disse assim, pastor, você não tem medo de morrer? Disse, Jesus morreu mais cedo que eu já vou tarde. Agora eu sou discípulo daquele que morreu com 33, eu estou com 41 daqui a pouco. Vocês querem viver para fazer o quê? A mesmice, a mediocridade, sem força para mudar coisa nenhuma? Não, não tenho medo. E bom que eu falo com meu pai assim, falo com a minha esposa assim, e eu tenho certeza que não morro agora, porque quando Deus não quer, até as mais poderosas armas não podem te tirar, o mais poderoso veneno não pode te matar. Aleluia. Agora, eu preciso amar com a verdade. Quem ama não mente, quem ama não bajuda, quem ama fala a verdade. E precisamos somente da verdade. Agora, percebe, irmãos, as coisas estão mal. O que aconteceu nessa semana com os vandalismos e saque são pessoas que, vivendo mal, se deixaram vencer pelo mal. É que como a minha vida está mal, todos agora vão estar mal. Todas as cantinas, todos os arreó. Não transfira o mal que te sucedeu para a vida de outra pessoa, por favor. Quando a Bíblia diz não te deixes vencer pelo mal, não deixe que o mal que te sucedeu produza em ti o mal. Por isso, quem é dessa igreja e vandalizou vai devolver. Nem queremos dízimo de roubo aqui. Quem tentar meter oferta do dinheiro que roubou, está maldito. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Que o que aconteceu com Ananias e Safira também te acontece. Moíbe. Não te deixes vencer pelo mal. Antes, vença o mal com o bem. Isso não vale apenas pelos vândalos. Vale pelos polícias que deram tiro propositadamente contra desarmados. Eles estavam a fazer o mal. Não te deixes vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Então hoje, ou nessa nação, tivemos um conjunto de males que tentaram ser combatidos com outros males e tentaram ser travados com mais mal. Tá bom, estamos a passar mal, é verdade. Mas agora roubar é um outro mal. Estão a roubar, é verdade. Matar é outro mal. Então tivemos uma sequência de um mal que gerou outro mal e trouxe mal. E aqui, a fome não tem razão, o gatuno não tem razão e o polícia também não. Agora, por favor, cada um fez o trabalho dele, né? O governante fez o trabalho mau de trazer fome,
o povo fez o trabalho mal de roubar, o polícia fez o trabalho mal de matar, e eu, pastor, como não vou fazer mal, estou a fazer o trabalho bom de pregar. Arrependei-vos todos, arrependei-vos de vossos pecados, arrependei-vos de vossos erros, arrependei-vos da vossa má governação, arrependei-vos do vosso vandalismo e da vossa morte sumária, arrependei-vos todos e recebam perdão. Que tipo de nação queremos construir quando é um mal feito, depois mal para tentar travar esse mal, para resolver esse mal? Calma, construir o quê? Assim você mesmo, o pai bem mais velho, pega na tua mulher para ajudar a levar mais saco de arroz e não leva as crianças. Amanhã, quando teu filho for gatuno, você que lhe ensinou. Porque filho e o pai estão mesmo a levar a caixa de bolacha na paz. Invadiram arreio, não, o que arreou não é arreio, você arreou. Tua alma arreou, tua moral arreou, teu civismo arreou, você é o próprio arreou. País arreou. Entremos numa convenção e mudemos o nome, esse país chama-se arreou. Né? Capital, vandalismo. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de ti. Deus tem misericórdia de nós. Eu queria que os irmãos entendessem, primeiro, que essa passagem está dentro de um contexto do capítulo 12 de Romanos. E ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A racionalidade do nosso culto está em nos apresentarmos a Deus pleno. Isso é, o nosso corpo como sacrifício vivo. No altar do Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos. Nossos sacrifícios são vivos. Nossos membros estão vivos, mas sacrificamos eles. Com todos os desejos vivos, mas sacrificamos para Deus. Toda a vontade. Nessa semana, quem não sentiu raiva a ver o vídeo da senhora ser baleada, não está bem. Minha esposa é testemunha. Eu só saí do quarto às 16 horas. Não consegui sair do quarto. Estava a tremer de raiva, estava a tremer de dor, estava a tremer de tristeza. Tentando, nos comentários da minha publicação, mostrar às pessoas que você não pode deixar teu coração ficar magoado ao ponto de você criar ira. Você não pode deixar a semente da ira crescer dentro de ti. Mas eu estava a ajudar os outros, mas no meu coração estava a pensar: se eu fosse esse miúdo, ia fazer o quê? Eu tipo ia virar Rambo. Começa a pensar nos filmes. Começa a pensar no filme da Hollywood do comando, que sozinho metia boa de arma, começar depois a disparar na... E ira e raiva. Mas eu fiquei no quarto conversando comigo mesmo, com as escrituras, conversando para que nenhum mal me vencesse, me derrotasse. Porque diante da ira e da raiva, nós podemos ser vencidos pelo mal. Amém? Quando alguém te provoca, quando alguém se levanta contra ti, quando alguém inventa calúnia, quando alguém perpetra o mal contra a tua vida, você tem duas opções: ou vencer o mal, ou se deixar vencer. Quando é que você se deixa vencer? Quando você revida. Você também não é nada, você não vale nada, não sei o quê. E você crente está só a aguentar, mas depois começa a ficar também nervosa. Vou descer da cruz. Vou descer da cruz. Eu também sou outra malandra. Só porque... Não, você se deixou vencer. Quando o mal se levanta contra ti, a resposta cristã é uma, a mesma de Jesus. Ele foi atacado, mas não revidou. Como ovelha foi levada a matadouro. Nós não temos em Jesus apenas um salvador. Nós temos em Jesus um exemplo. Cristão não foi apenas salvo para ser salvo, senão para que na salvação imitasse Jesus como seu exemplo. Seu exemplo de proceder. Quando alguém me ofende, quando alguém me fere, quando alguém retira meus direitos, eu tenho uma maneira de proceder. E o nosso proceder não é revidar com força, não é revidar com violência, não é assaltar, não é vandalizar. É agir como Jesus. Porque mal não vence mal. Mal não vence o... Se um mal luta com outro mal e outro mal venceu, quem venceu? É o mal. O mal que vence outro mal é apenas um mal pior. E o mal que vence o outro mal
deixa de ser mal, passa a se chamar pior. Então, amados, as armas do mal não vencem o mal. E precisamos considerar duas coisas interessantes. O mal tem senhor e o bem também. A Bíblia diz que todo dom perfeito provém do Pai das luzes. Logo, o senhor do bem é Deus. E Satanás é mentiroso desde o início. Logo, o senhor do mal é Satanás. Quando você está a lutar mal com mal, você só está no ambiente do diabo, porque ele é o senhor do mal. Quando um mal está a lutar com outro mal, é o diabo que está a gerir, treinou os dois mal para ver qual mal vence o outro. Mas quando você mete o mal a lutar com o bem, o senhor do bem é Deus e o senhor do mal é o diabo. E o diabo está do lado a apoiar o mal e Deus está em cima apoiando o bem. E há momentos que nessa terra do mal, parece que o mal consegue vencer o bem. Nunca deram conta? Parece que o mal, ele não respeita regras, não obedece, às vezes pisoteia o bem de uma tal forma que nós pensamos às vezes que estamos a perder. Mas nosso exemplo é Jesus. Jesus Cristo é o bem perfeito, mas foi preso pelo mau julgamento e o mau juízo dos fariseus, dos doutores da lei e dos escribas, foi condenado num mau tribunal, foi colocado numa cruz má, foi crucificado como um homem mau, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, porque você pode tentar matar o bem vai ressuscitar. Mas amado, o mal morre de morte natural. O mal pode triunfar numa geração, noutra geração vai se confirmar o mal absoluto. Quando Hitler fazia o que fazia, ele tinha poder, ele tinha influência, mas o mal sempre perde. Leva o tempo que levar, o mal um dia vai acabar em vergonha, será lançado na sarjeta da história. Bem vai ressurgir como algo que não morreu, nem mesmo quando mataram. O bem sempre vive, mesmo quando você tenta lhe matar. E o mal sempre morre, mesmo quando você lhe alimenta para viver. Então, por favor, saiba que os maus um dia vão acabar em vergonha. Os nomes deles vão ser riscados da história. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que perseverarem até o fim serão coroados. Aqueles que perseverarem até ao fim. Primeiro, guarde esses dois pontos. Primeiro, mal não vence. Fale para alguém, mal não vence o mal. Nem mesmo quando o mal vence outro mal. Exemplo dessa semana. Fome é um mal. Então tentamos vencer esse mal com roubo. Certo? Com vandalismo. Eu estou um pouco de fome. Você pega, já está no mal, já está idiobado e ainda mais fica gatuno. Agora as duas coisas. Fobado, gatuno. Soma de dois males. Ou não? Só que essa comida depois acaba, não tem bênção. Tem uma cantina lá, sei lá, de alguém que lhe assaltaram. Começaram a sonhar mal, foram devolver os sacos. Oxalá sonhassem todos, né? Ele bem calmo na porta dele a telefonar, que só estava a vir com os sacos. Ele não estava ligando a ninguém, porque ele sabia que não se vence mal com mal, mal se vence com bem. Enquanto ele leva o saco de arroz, eu vou ficar a rezar, a orar, vou ver o que Deus vai fazer. E eles lá, sei lá, se sonharam o quê, ninguém contou exatamente, mas os sacos foram tragos de volta. Amados, eu não sei se tem aqui crentes que foram vandalizados, mas hoje eu vim te consolar com essa palavra. Não se deixe vencer pelo mal. Não deixe teu coração ser tomado por ira e raiva. Eu não sei se tem alguém aqui que seu familiar foi morto, né? Sumariamente. Também vim te consolar. Eu sei que está dorido, estás a chorar. Mas tenha paz. Não se deixe vencer pelo mal. Não coloque na tua ira, no teu coração ira nem vingança. Permita-se perdoar. Perdoa os que te fizeram mal. Bendiz os que te maldizem. Amado, esse versículo está dentro de um contexto antecedido por duas frases interessantes, que Paulo concorda claramente com o ensino de Jesus. No versículo 14 do capítulo 12, a Bíblia diz o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal. No versículo 14, nós lemos o 21, não torneis a ninguém mal por mal. No versículo 17, não torneis mal
por mal. No versículo 14 diz assim: abençoai os que vos perseguem. Ou temos aqui recomendações específicas. Antes de dizer, não te deixes vencer pelo mal, o apóstolo Paulo, dentro da orientação da vitória e do triunfo do bem, ele está a dizer que vocês não podem amaldiçoar quem te persegue. Vocês têm que abençoar. Vocês viram que eu ando a pregar aqui várias vezes sobre como muitas igrejas se parecem cristãs, mas não são, porque eles vos ensinam a amaldiçoar todos que vos perseguem. Hoje vamos fazer uma campanha, operação mata os teus inimigos, todo mundo que está te perseguindo vai cair. Não, a Bíblia orienta ao contrário. Jesus ensina diferente, Paulo ensina diferente. O que Paulo está a ensinar é: abençoai os que vos perseguem. Normalmente essas operações deviam ser assim: pai, a senhora Angeve que está me perseguindo, eu lhe abençoo, que a vida dela corra bem. Porque há pessoas que só estão te perseguindo porque estão na maldição, porque se a bênção vier na vida dele, vai te esquecer. Ele mesmo é amargurada, está ferida, por isso quer ferir alguém, então ore por bênção na vida dela. As pessoas muitas vezes perseguem, vão atrás das outras porque são amargas. A vida dele está a lhe sair mal. E qualquer pessoa que aparece passando bem, ela quer destruir, quer falar mal. Então, amado, em vez de você pedir para piorar, peça para ela melhorar. Peça por conversão. Ore e abençoe ela. Você vai ver só se lhe caiu um bom marido, que todas as manhãs orgasma a vida dela. Vai te esquecer. Um bom emprego, não tem tempo das 17 às 18, até te esqueceu porque está a trabalhar. Está a lhe cair dinheiro no fim do mês, está a ir consultar, está lá. Vai te esquecer. São desocupados, tem tempo demais para odiar. Em vez de você orar para morrer, ora e abençoa ela. Use a graça que Deus te deu. A oração que tem poder e tem grande efeito quando fazemos com fé e com justiça. Ore por ela. Diga: Senhor, minha vizinha se coloca contra mim, mas eu, como tua serva, oro para que ela seja transformada, para que ela seja uma bênção, para que a vida dela corra melhor, para que o marido dela ame, para que os filhos dela triunfem, para que ela se case. Ela quer que os meus filhos morram, mas eu desejo que os filhos dela vivam. Abençoe. Essa é a Bíblia, essa é a doutrina e esta é a cristandade, irmãos. Qualquer outro lugar que não ensinam isso é feitiçaria e bruxaria transvestida de fé. Infelizmente, essa é a igreja que vocês gostam, sentir mesmo que estão a pisar os outros. Estamos no monte, estamos a fazer um propósito, vamos lhes esmagar. Seus bruxos. Bandoque. Voam pensando que estão aí para o céu. Deus tem misericórdia de nós. O que é que estamos ensinando nos nossos púlpitos? Qual é a mensagem da graça? Qual é a graça manifesta? Amado, às vezes quando você ora assim, você já se deixou vencer pelo mal. Mal já te contaminou também. E você quer devolver mal com a igreja onde testemunham. Eu estou a falar igreja porque não quero que essa igreja seja uma. Tem alguém, toda hora andava a me perseguir. E eu sempre orar, irmãos. Agora, só cheguei no bairro, estou a ver tem óbito. Tem quem é a fulana? Amém. Nosso Deus é forte. Às vezes você bate bem. A estranhar com óbito, você bate bem. Alguns anos atrás, nós estávamos na Deus Proverá. E a igreja, o tabernáculo, estava conectado à casa de um senhor que trabalhava com macumbaria e feitiçaria. O senhor. E o senhor continuamente ameaçava a igreja, porque o barulho da igreja atrapalhava os trabalhos dele. Só que ele, um dia, saindo dali, passou, olhou para o Jó, nosso mentor na altura, disse assim: vai ver só o que vai te acontecer. Foi. Sexta-feira, vigília. Nós estávamos a orar, de repente um ambiente estranho entrou naquele tabernáculo. Começamos a ouvir, uma irmã caiu, caiu. Mas nós sentimos naquele instante a Deus, a presença de Deus.
As pessoas estavam a cair de maneira muito abrupta, a dar um grito estridente e estranho, e sabíamos que não era o poder de Deus. Era a manifestação de um espírito qualquer. Então, naquela noite, terminou a vigília, entrou-se num jejum de 7 dias, sem comer. Jejum. Oramos pelas irmãs, as irmãs conseguiram acordar. Só que no terceiro dia de jejum, o Senhor passou e perguntou a viu o que aconteceu na vossa igreja, não se metem comigo. E foi contar, disse, mestre Jô, esse senhor dali falou que não se metem com ele. Saiu-se do jejum monte. Quando terminou o trabalho de jejum de monte, no meio do jejum, alguém que era também companheiro lá dos serviços deles espirituais, espiritista no caso, foi lhe procurar, saindo de Viana, disse assim, epa, os espíritos estão a me dizer que você se meteu aqui com os miúdos daqui. Me mandaram vir te dizer, você lhes pedir desculpa. Ele fala, eu? Não estou a me sentir bem, mas não peço desculpa. Só que, na outra sexta-feira tinha vigília. E ouviu-se grito. Pai, naquela casa. Correram para o tabernáculo as filhas e disseram, nosso pai está mal. Aí, Jô disse assim, lhe traga aqui. O homem não quer vir. Lhe traga aqui, não quer vir. Aí, nos movemos para a casa do Senhor, para orar por ele. Ele revidou. Não sei o que, eu não quero, não sei o que. Vamos orar. Aí o Espírito Santo falou com Jô. Ele rejeitou o meu nome. Ele ofendeu no meu nome. Ele não quer minha ajuda, deixa. Nós voltamos para o tabernáculo e dobramos o joelho, começamos a chorar, misericórdia, Senhor, misericórdia. Jô voltou outra vez a dizer, o Senhor insiste em dizer que não orem por ele, porque o juízo dele já está sobre o homem. Nós insistimos, Senhor, misericórdia, o teu nome vai ser glorificado se ele se converter, o bairro todo aqui da Petrangola vai saber. O Senhor insistiu. Amado, até começamos o choro de morte, nós estávamos a chorar juntos, diante de Deus. Porque sabemos que Deus é misericordioso, é compassivo. Amado, em nenhum momento desejamos a morte daquele senhor. Acontece morte, acontece. Contra quem se levanta contra Deus, acontece. Herodes morreu comido de bicho. Acontece, Deus é um Deus de justiça. Mas em nós deve haver misericórdia e não alegria com a morte do ímpio. Não pode haver em nós satisfação. Não podemos deixar a ira nos mover. Sabe o que aconteceu depois? O senhor foi enterrado, mas as filhas todas se converteram. Naquele mesmo lugar, entregaram a vida a Jesus, abandonaram a bruxaria, deitaram todo o lixo do pai, mudaram daquela casa, foram viver no Prenda e passaram a cultuar lá no Prenda, na Assembleia de Deus Pentecostal. Mantiveram a fé, porque não encontraram em nós senão o testemunho de pessoas que amam e abençoam aqueles que nos maldizem. Eu quero que os irmãos entendam o que a Bíblia ensina. Abençoe aqueles que vos perseguem. Não torneis a ninguém mal por mal. Eu sei que nessa semana muita gente está dizendo, estamos cansados. Eu sei. A fome muitas vezes, extrapola. Na Coreia havia um ditado que dizia, se você deixar alguém com 3 dias, todo mundo com 3 dias sem comer vira gatuno. Todo mundo. É só fazer um teste. Deixa alguém 3 dias afobado, mete o teu frango aí, deixa aí. Teu frango grelhado assim com legume salteado. Lhe mete aí com teu frango, fala só, guarda só. Quando você entrar, meu irmão, me perdoa. Estava mesmo aqui a guardar o teu frango, mas os bichos da minha barriga comeram. Ok? E eu ouvi isso de uma senhora que estava a orientar uma igreja no Brasil, que a Coreia transformou-se quando os pastores se uniram e passaram a orar de madrugada 2 a 3 horas pela transformação da Coreia. Hoje a Coreia é o país do Hyundai, do Kia, é o país das grandes transformações tecnológicas. Por quê? Porque pastores entenderam que a mudança não vinha em revidar, mas sim em interceder, em orar, em buscar. Aleluias. Então, amados, não se vence mal com mal, mas o mal se vence com o bem. Jesus deixou claro que se nós quisermos vencer o mal, a vitória está em imitá-lo.
Jesus Cristo repreendeu os fariseus dizendo o seguinte: não, isso está em Mateus 12, 25 a 28, que nenhum demônio expulsa demônio, porque estavam a acusar Jesus de estar a expulsar demônio pelo Belzebu, pelo chefe dos demônios. Jesus disse: não, qualquer reino dividido não subsistirá. Por isso, mal que luta com mal, não subsiste. Não há vitória absoluta, senão supostamente vitória irrelativa, quando o mal parece estar a vencer outro mal. Não haverá vitória em Angola enquanto não houver pacificação real. Aleluia. Não haverá. Mesmo os que roubam se enriquecem com os roubos, com as corrupções, já provaram que esse veneno é grave. Porque nessa altura estão cheios de milhões, mas não têm felicidade. Nem conseguem andar direito no país deles. Estão escondidos no Dubai ou nas ilhas fiscais a gastar dinheiro sem alegria, sem satisfação. A Bíblia diz: o pão roubado é doce à boca, mas no fundo tem pedrinhas de areia. Já tentaste comer pão que tem pedrinha? Quem já? Você pode comer, tati cuia, quando morder, você vai colar. Às vezes, para achar a pedrinhazinha, você tem que deitar o pão todo. Tenta com a língua, morde mais aqui, dá um esticão. Você tem que deitar. É o que a Bíblia fala: o pão roubado pode ser doce à boca, mas no fim tem pedrinhas de areia. Esses senhores nem conseguem ser empresários de verdade. São os mundos qualquer, os mari. Não tem paz, não tem alegria, não tem satisfação. Mas nada melhor do que ser alguém justo, que pode sair de bicicleta andando pelo Talatona, entrar ali para Fubu e não ter vergonha de ninguém, saudar quem você governou, porque você fez e trouxe um grande bairro deles. Andar de cabeça erguida, não ter nada a temer. O mal não se vence com o mal. Demônio não repreende de. Se você vê um demônio a expulsar um demônio, combinaram. Quando o demônio expulsa outro demônio, é combi. E a avó da ungle, tipo sair. Quando eu sair, você é. É dali que nos quimbandas, que trabalham com os espíritos malignos, ele finge que te curou. Ele te fala: vou te curar aqui, mas vou te adorar. Certa vez nós fomos fazer libertação na casa de uma jovem e o Espírito Santo nos revelou algo interessante. Isso é espiritualidade, certo? Libertação. E são lições também para a escola de oração, mas vou dar uma abertura para os irmãos entenderem. Essas meninas viviam na Terra Nova. Muito lindas elas. Lindas. Eu gosto de elogiar mulheres lindas. As angolanas são lindas, não acham? E aquelas mulheres da Bíblia que falam bonitas são as angolanas. Uns estão a desconfiar. Não te deixes vencer pelo mal. Lindas meninas lá da Terra Nova, mas nenhuma delas podia casar. Elas nos convocaram e disseram assim: não, já disseram que nós temos máscara. Nos meteram máscara para homem nos ver, mas não gostar. E eu até já namorei com alguém, mas depois de um tempo ele vai do nada, me deixa do nada e vai. E eu não gosto muito de ouvir essas histórias. Para mim, solução, tudo é nome de Jesus. Não, nome de Jesus. Nome de Jesus. Não, me mandaram fazer ritual. Não, para mim, só mesmo nome de Jesus. Ao nome de Jesus se deu todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E ponto final. O nome de Jesus resolve tudo para mim. Certo? Aí então fomos e comecei com a turma da palavra. Oração, 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 tratando oração, com as meninas lá na. Num dos dias de oração, eu não estava, só estavam os rapazes, porque normalmente quando eu vou com o meu grupo de oração, eu vou no primeiro dia e depois não vou mais, só vou no último para encerrar o trabalho. Então eu fui na abertura, mas iria no fecho, que seria acho que a 7ª vez de oração, se não me engano. Aí no meio da oração, num dos dias de oração, eles contam que a velha que já estava há anos sem andar, levantou-se da cama, saiu do quarto, desceu as escadas, veio no meio deles a orar, fez nessa aí. E eles ficaram estupefactos, pararam a oração, limparam tudo e
Meteram a velha de volta no quarto e abriu-se, confessou. Uma das coisas que ela conta, e é algo interessante, é que quando ela era moça, um quimbanda lhe tratou porque ela tinha problemas. Ela caía constantemente. E o quimbanda lhe tratou. Como? Antes desse conto, um dos rapazes lá da turma tinha tido visão. Mas tinha tido visão com galinhas brancas que estavam ali amarradas dentro de gaiolas na casa. E a velha conta que quando ela era moça, foi para esses trabalhos e o Senhor lhe pediu galinhas brancas. E ela entrega as galinhas brancas e o que manda lhe trata nunca mais caiu, arranjou marido, teve filha, as filhas tiveram as filhas, mas aquelas meninas não casavam. E a visão de um dos rapazes era que aquelas galinhas brancas representavam os vestidos brancos dos casamentos. O Senhor pediu em troca da cura dela os casamentos dela. A cada galinha branca presa significava vestido de noivo preso. Porque se trabalha nessa espiritualidade com simbolismos. Nota, é que ele está te tirando o mal, mas está te meter outro. Diz, vou te tratar o teu mal com outro mal. Vamos fazer uma barganha, uma troca. Você me dá teu casamento que eu te dou essa cura. Ou, muitas vezes pedem ovo. Traga 4 ovos. Ovo representa fertilidade. E ele sabe, não, você vai casar, mas não vai ter filho, porque você me deu a fertilidade. Então, é um conjunto de males. Jesus não pede nada. Jesus te cura voluntariamente, te salva voluntariamente, te ajuda voluntariamente. Não tem nada em troca que você precisa lhe dar para Ele te dar salvação, para Ele te dar libertação, para Ele te dar vida. Quando Jesus quer, Ele te dá. A única coisa que Ele pede é que você venha a Ele, cansado e oprimido, e Ele alivia. Que você exerça fé nele, contemple Ele, creia nele para a salvação. Qualquer pastor e pregador que te pedir em troca qualquer outra coisa não é parecido com Cristo. É muito mais parecido com esses quimbandas. Traga 3 quilos de feijão. Traga não sei o quê. Agora não sei se feijão significa o quê. Você está aí lá toda, não sei o quê. Não, estou aí fazer trabalho. Vamos, não está te prendendo num problema pior. Aquele mal está sendo vencido por um mal pior. Por isso a África não avança, porque é um conjunto de barganhas, de negócios, é um conjunto de feitiçaria, de macumbaria. E Deus orienta em sua palavra a não consultarmos esses espíritos, não consultarmos os mediuns, nem os necromantes, nem espelho, nem coisa nenhuma. Deus só nos manda ter fé nele. E o nome dele está acima de todos os nomes, do qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobram. Ao nome de Jesus, o Pai exaltou soberanamente. Então, amados, quer vencer o mal? Vença com o bem. Faça sempre bem. O bem pode parecer que está a perder. Não, não está. O bem tem um Senhor. O Senhor do bem um dia vai honrar o bem que você fez. Vai honrar o que você deu. Vai honrar a paciência que você teve. Vai honrar a bênção que você deu até quem te amaldiçoou. Um dia Deus vai te exaltar e vai dizer, esta aqui é meu servo, esta aqui é minha serva. Foi ofendida, mas não ofendeu de volta. Foi enganada, mas não enganou de volta. Foi abusada, mas não abusou de volta. Foi amaldiçoada, mas abençoou. E agora receba o gozo do teu Senhor. Mesmo no lar, casamento só dá certo quando quem ofende não encontra também quem ofende de volta. A esposa te ofendeu, mas marido perdoou, casamento vai continuar. Marido traiu, mas a esposa não traiu de volta, casamento ainda pode continuar. Mas quando começa a se devolver, já acabou. Segundo, precisamos saber uma coisa interessante. Primeiro, eu não sou juiz, Deus é. Por isso não cabe a mim julgar nada. Amém? Quem é juiz? Deus julgará a minha causa. Quando você tiver a passar problema, deixa Deus julgar. Ele é o juiz perfeito. Amém? Segundo, eu não sou advogado, Jesus é. Eu tenho um defensor da minha causa. Está te acusado de feiticeira, de bruxa, não se defende. Você tem um advogado nos céus. Ele é poderoso para te defender. Ele vai trazer provas a teu favor. Ele vai te honrar no dia, na hora e no momento certo. Jesus é meu advogado. Ele está para me defender. Terceiro, eu não sou juiz. Primeiro, eu não sou advogado.
Eu não sou juiz, Deus é. Eu não sou advogado, Jesus é. E eu não sou acusador, diabo é. Meu trabalho não é acusar. Há muitos crentes que se sentem bem acusando sem saber que acusar é trabalho do diabo. Mas a prova, o diabo também tem. Mas acusador é substantivo, é um adjetivo para Satanás. Não é para ti. Eu não sou de acusar. Eu não sou acusador do meu irmão. Não sou acusador da minha irmã. Eu não sou quem acusa. Acusador é o diabo. Eu não. Ela fez, ela falou, ela disse, eu não. Eu não. Às vezes, mesmo quando tenho prova, eu não quero me parecer com o diabo em nada. Em nenhum dia, nenhum segundo. Amém. Quem gosta de acusar, diga amém. Tem alguém que reconheceu que gosta? Né? Deus te abençoe porque você reconhece. Aleluia. Normalmente, relações conjugais, elas são fracas na acusação. Vocês deram conta que casais que estão em contínuo conflito se acusam muito? Naquele dia fizeste, naquele dia que falaste, você também que não sei o quê. Acusação, quando você vir um ambiente de acusação, o diabo está lá dentro. Sempre que você notar um ambiente de acusação, é por isso quem está comigo desde o princípio da igreja sabe que eu não sou bom com essas coisas. Não gosto de acusador. Não gosto de pessoa que levanta a história sobre os outros. Está sempre a falar que fulana fez. Não, amados, gaste tempo assumindo você a culpa de alguma coisa que não correu bem. Mesmo na criação dos nossos filhos. Anule os queixinhas. Quem quebrou? É fulana. Mamãe, eu até quando estava embora lá fora, ele que veio. Lhe ensina a não acusar. Trabalhe para ter prova. Eu vi um vídeo interessante do Brasil. Uma menina e um menino que são irmãos. E a mãe estava a conversar com os miúdos. E a menina estava falando, não, o rapaz gozou com meu irmão, brincou com meu irmão. Mas ele, como é pastor, não pode fazer nada. Mas eu não sou pastor, eu posso. Eu posso bater nele. A menina estava a reconhecer que ele, o irmão dele é pastor. Isso quando as pessoas brincam com ele na escola, ele não faz nada por ele ser pastor. Porque o pastor não pode se enervar, não pode devolver. Mas a menina está dizendo, mas eu sou irmã dele, eu não sou pastor. Eu vou ficar. Quem se meter contra o meu irmão? Só que essa verdade não é para o pastor, é para o cristão. O cristão não revida. O cristão não dá de volta. O cristão é semelhante a Jesus Cristo. Isso não é uma característica do pastor, é uma característica do crente salvo, remido e lavado com sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Seria melhor se todos fossem cristãos. Mas não cristãos na boca, não cristãos nominais, cristãos na prática. Nosso país é 80% cristão, cristão da água, cristão do bungle. Cristão que não obedece em Cristo, não imita o exemplo dele. E a prova está aí. Se a greve fosse de uma semana, meu irmão, aquilo é gradear a casa, porque estavam chegando nas casas. Começaram nos táxis, depois foram na ilha, estavam aí nas casas. Isso podia virar, né, uma selva. Podiam começar a nos assaltar. Dar esse telefone. Também eu sei que já roubou, também te assaltam no outro caminho. Não, já recebia, também dá de novo. E ia ficar uma selva. Porque esses são filhos de cristãos, esses são cristãos, foram na igreja, se calhar tem um aqui. Só que hoje vejo mesmo no culto bem certo. Te agarrei. E nem com as mãos, nem com a bala, nem com a palavra de Deus, que é mais penetrante que a espada de 2 gumes, fazendo separação entre a alma e o espírito, entre o osso e a medula, discernindo pensamentos do coração. Então, amados, nós só temos uma receita. Só se vence o bem, só se vence o mal com? Diga comigo, só o bem vence o mal. Mesmo quando o mal parece ter vencido. Na cruz do Calvário, Jesus parece ter sido derrotado. O mal prendeu Jesus. O mal condenou Jesus. O mal pregou Jesus na cruz. Jesus morreu e o mal triunfou. Aí é. Ao terceiro dia,
ao terceiro dia, ao terceiro dia, ao terceiro dia, ao terceiro dia, o bem ressuscitou, o mal morreu. Onde está o mal, a tua força? Onde está o pecado? Onde está a morte? A tua vitória. Amados, o bem vai vencer, o mal não me vencerá, o mal não me derrotará, o mal não vai vencer para sempre, o mal não ficará impune. Deus é juiz, Jesus é advogado e Ele dará vitória. A Bíblia diz: tende bom ânimo, porque eu já venci, 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 já venci o mundo. Então tenha fé para vencer. Será que alguém quer vencer mesmo? Ou alguém está sendo vencido? Pergunte para alguém: você quer vencer ou está sendo vencido? Agora tem em Provérbios uma frase interessante de Salomão. É interessante essa frase. Vê só, Provérbios 25, 21 a 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Quem aguenta? Só quem aguenta diga amém. Te aborrece, tem fome, lhe dá pão. Quando eu falar, quem sabe que consegue, fala amém. Aquele que te aborrece, quando tiver fome, lhe dá pão. Está a me mentir. Na igreja mesmo, onde eu sou pastor, está a me mentir mesmo assim, uma vontade. Não vou ir longe. Teu marido, quando te aborrece, você não lhe dá jantar. Não lhe serve. Não é ainda longe, é em casa já. Vai lá na cozinha, se serve, se embute já. Nas nossas mães, não. As nossas mães, mesmo que se aborreceram, sei lá como, jantar preparado na mesa, né? Tudo bem organizado. Está com raiva, mas a mesa não falha. Está com raiva, mas no quarto está ali encontrar toda brilhante. Pronta, papá, quer, vem. Estou chateada, mas estou aqui. Mandaram dar de comer que tem fome. Tem fome? Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe de comer. Diga, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua, e o Senhor te retribuirá. Sabe o que a Bíblia está a dizer? Sabe o que a Bíblia está a dizer? Deixa eu dar exemplo. Ancião, ajuda aqui. Ele está a dizer assim: esse aqui está a me aborrecer. Está a mim? Mas eu lhe retribuo com pão e água. Porque ele está a me aborrecer, é fobado. Estou a lhe dar pão, estou a lhe dar água. A Bíblia está a dizer: eu vou amontoar brasa sobre a sua cabeça dele, e me retribuirá a mim. O que acontece? Se alguém vem com boi de garra para lutar, para te bater, você está bem calmo, ele fica como? Lutar contra quem não revida, não cuia. Fica, você está batendo morto. Então o que? A brasa sobre a sua cabeça pode ser uma metáfora da vergonha que a pessoa sente quando fez alguma coisa para você responder e não respondeste. Para te ferir, não se feriste. Para te ofender, não se ofendeste. Para diminuir tua bondade, não diminuiu tua bondade. Ele começa a ver, mas tipo o que eu estou fazendo não está dando certo. Começa a botar a brasa na sua cabeça. Começa a lhe queimar. Quem já meteu brasa na cabeça? Não, né? Imagina. Carvão quente na tua cabeça. Só pelo endosse já. No dedo, mano. Só plástico te caiu. Ou mesmo só de vela. Agora brasa sobre a tua cabeça. Te queima. A pessoa fica frustrada. Ela começa a ficar envergonhada. Porque ela percebe que tudo que ela está a investir contra ti não está a dar certo. Está plantado semente de ira a crescer, não está a germinar. A pessoa fica envergonhada. Te olha, está sempre a sorrir. Em 2010, quando me casei, umas meninas tinham criado uma situação assim bem à toa.
na altura. E essa menina depois começou a me fugir. Uma vez fui pregar na igreja dela. E eu estava a pregar e eu notei que ela estava lá no fundo. Mas amém. Eu já tinha lhe pedido para ela vir para conversarmos, nunca veio. Não vinha. E eu acabei de pregar, senti vontade. Só que o banheiro da igreja estava trancado. Então me levaram na casa do irmão, vizinho da igreja. Então eu saí e fui para a casa de banho. Eu a voltar para o culto, decidiu sair antes do culto terminar para não se encontrar comigo. Se encontrou. Ela, a cabia dela bem rápido para sair. Quando ela ia saindo da porta, eu a entrar. Me deu mesmo assim. Quando ela me viu, gritou. E quando ela grita assustada, eu vou no braço dela e lhe agarro. Como ela era baixinha, ela agarrei, ela apertei firme. E ela começou a gritar, perdoa, Sadraque, perdoa, Sadraque, perdoa, Sadraque. Eu disse, não, está tudo certo, está tudo bem, está tudo bem. Tá, assustaste por quê? Não. Eu errei. Disse, tá bom, está tudo bem, está tudo bem. E eu abracei ela tentou se enxugar, disse, não fala nada, está tudo certo. Eu só queria poder, estava te pedindo para você ir, porque eu queria te abraçar. Eu também tinha ficado ferido, então, para passar, eu queria poder abraçar minha irmã, saber que você é de verdade, você é real. Um dia te amo e meu amor não mudou, é incondicional. Eu te amo de volta, te amo mais uma vez, te amo todas as vezes, te amo sem deixar de te amar. E tudo voltou ao normal, nunca guardei nada. Testemunho para contar as pessoas, por favor, não se deixe vencer. Não se deixe derrotar. Não deixe nada te envenenar. Há muita gente que está aqui, tu olhas pregar, mas não está entendendo nada, porque já estão bem amargurados. Já entrou boa de raiva na vida dela, boa de veneno. Ele só está vendo, puxa, fiquei amargo, já? É por isso que você tem boa de teoria. Eu já não recebo mais ninguém na minha vida. Já recebi muita gente, o que me fizeram? Nada. Agora mesmo sou mesmo eu, meu marido, meus filhos. Ninguém mais. Ah, porque prima, vizinha, te venceram. Sabe que a minha mãe me diz, Sadraque gosta de apanhar a pessoa. A dia atrás lhe contei de algo, disse, Sadraque, capaz mais quem? Ela vai só ficar preocupada. Porque eu cresci a ver o amor dela para com as pessoas. Como era tempo de guerra, nossa casa chegou a viver 20 e tal pessoas. A minha mãe batia furos para todo mundo. Pessoas que depois, quando conseguissem vida, nunca mais voltavam. Mas, em vez de eu olhar para a tristeza, muitas vezes, da minha mãe, para com os maus, eu sempre olhei para o meu pai, que nunca mudou. Mulher um pouco mais emotiva. Meu pai não. Meu pai é alguém que está sempre disposto para ajudar. Está sempre ali, não reclama, não revida, não está. Então eu peguei esse lado dele. Eu, se não me controlar, vou ajudar até me prejudicar. É por isso até meu protocolo já me controlam. Está vendo? Já me controla, não, mexe, não, calma. Toda ela me segurar, porque sabe, eu tipo, estava me agarrar, não ajuda mais. Lhe agarra, mexe assim. Vai dar dinheiro da manutenção do carro, lhe agarra. Então tem que me agarrar, me tipo, sai no meu lado para me agarrar. É tipo aquele tempo ali, vou bater se eu ir, me segura, vou lhe bater. É que você não pode lutar, não tem ninguém para acudir, você já sabe. A maior estupidez da vida é acudir, porque o problema é, se vocês não tiverem força, estão cansados, já não tem mais força, vou te bater. Vamos dar descansar. Deus tem misericórdia. É esse texto que Paulo cita em Romanos 20, para dizer que aquele que vencer o mal com o bem, amontoará brasa sobre sua cabeça. Eu queria dizer para esse centro, ou a partir do centro Jesus é para Angola toda. Queremos vencer o mal, só existe um caminho, o bem. O bem. Aos governantes, queremos vencer o mal, só existe um caminho, o bem governar. O bem liderar. O bem administrar. O bem distribuir. O bem comunicar. O bem dialogar. É a única maneira. Quer vencer o mal na tua família? O bem. Na tua empresa? O bem. Um dia teremos uma nação maravilhosa. E nós seremos os atores da construção dessa nação. Mas não é o mal que vai triunfar. É o bem para a honra e glória daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Aleluia. Aonde você estiver, faça uma oração.
Porque alguns de vocês já ficaram muito magoados com os males que vos aconteceram. Muita gente te fez mal, eu sei. Muita gente já te traiu, eu sei. Muita gente já te mentiu, eu sei. Você deixou até de emprestar dinheiro por causa disso. Porque muita gente já te burlou. Você deixou de ajudar. Por não muda a tua natureza em Deus por causa do mal dos outros. Não deixe de ser parecido com Deus por causa daqueles que são parecidos com o diabo. Não faça isso. Não faça isso. O diabo nunca impediu Deus de ser Deus. Por isso o mal nunca pode te impedir de ser bom. Nunca. 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 É muita ferida que você deixou acontecer na tua alma. É muita dor que você deixou morar no teu ser. Você ficou uma pessoa difícil, uma pessoa amarga, uma pessoa triste. Você ficou uma pessoa amargurada por causa de muitos males. Você ficou egoísta e você só contigo mesmo. Se me fazem, vou fazer também. Se me roubam o futuro, também vou roubar o presente de alguém. Se o governo me rouba estabilidade, vou roubar a loja de alguém. Esse argumento é de Satanás. Esse argumento não é da fé, não é de Deus. Eu sei que é difícil, mas é a doutrina. E o Senhor te deu o Espírito dele para que, quando você decidir viver como Ele, o Espírito dele em ti vai te ajudar, vai te instruir. O Espírito do Senhor está sobre mim e me dará o caráter de Jesus, me dará a calma de Jesus. Ele foi preso, mas não revidou. Ele